Aqui no país, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectados à internet. Isso representa mais de 25 milhões de pessoas nessa faixa etária. A informação é do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Conversar com amigos, jogar online, criar conteúdo para a rede social são atividades comuns nesse universo digital. Mas será que as crianças e os adolescentes estão seguros? Sou pai de dois. Se deixar os jovens de hoje em dia, é o dia todo. A gente puxando a orelha deles, falando com ele. Hoje mesmo começou o colegial. Já quebrou um patamar de ele ir uma metade de um dia para o colégio e uma metade em casa. Já deu uma melhorada boa. Mas se deixar o jovem de hoje em dia, 100% no celular. A comunicação com as redes sociais não são muito boas. Tem uma parte positiva e uma parte negativa. E lá em casa a gente tem mania de dizer assim, Lisiane, tal horas para ficar. Então, tipo assim, como ela agora está estudando integral, ela só chega em casa 3 horas da tarde. Então, ela tem o que fazer, porque desde os 6 anos eu ensinei a ela a fazer os afazeres dentro de casa e usar por horas, 2 horas de relógio das redes sociais, e ela gosta muito de ler. Eu acho que nós pais temos que ter mais controle em relação a isso. Tipo, uma criança já começa de 2 anos, 3 anos com a utilização, você vê que o comportamento das crianças vão mudando. Eu tenho uma filha de 5 anos, eu permiti o celular, permitia ela assistir, e aí eu fui mudando o comportamento dela. Ela foi assistindo, querendo ter casa boa, querendo ter brinquedo bom. Isso devido a um desenho que ela estava assistindo. E isso me chamou a atenção. Quando eu vi essa visão, eu comecei a passar a assistir os desenhos que as crianças assistem. Não só desenhos, como essas blogueiragens, influência. E aí eu vi que muda realmente o comportamento das crianças. Então o que eu fiz? Eu tirei. Eu limitei o tempo que ela pode assistir. Um projeto de lei que trata sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual foi recentemente aprovado por uma comissão do Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça. Isso, claro, abriu margem para que a gente possa discutir sobre leis que protejam crianças e adolescentes na internet. Eu converso agora com o advogado Tiago Matos. Doutor, explica para a gente o que essa lei traz de novo com relação a esse assunto. Esse projeto de lei, na verdade, ele visa dar uma proteção mais contundente em relação às crianças e os adolescentes, né, são os menores, para que o uso das plataformas digitais ele seja, enfim, tutelado, né, de uma forma correta pela legislação, já que hoje nós temos um vácuo legislativo, que seria uma falta de uma legislação específica, e o único projeto de lei, na verdade, a única legislação que nós temos hoje efetivamente é a LGPD. Então, ela vem casar com o que a LGPD já traz de previsão. Então, esse projeto de lei, ele visa tutelar esse interesse, né, esse uso dos menores em relação a esses dados, proteger também em relação ao abuso sexual, cyberbullying. Então, toda essa novidade, né, que o direito digital, vamos dizer assim, trouxe para a nossa atualidade. Então, o projeto de lei tem esse intuito, esse objetivo. Esse projeto de lei passou por uma comissão do Senado, não é isso? Agora ele será encaminhado para outra comissão. Explica um pouquinho para a gente qual o processo até que isso realmente seja efetivado. Isso, ele passou pela CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, agora ele vai para uma comissão específica, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia. Após isso, ele pode ainda sofrer algumas emendas e, de fato, ele pode ser colocado em pauta para ser votado e, depois sancionado, a lei passa a ser válida, né? Ela começa a sua vigência depois do período de vacatio legis, né? Que é o período de conhecimento da legislação, que normalmente é um período de 45 dias, mas ele pode ser estendido na legislação após ela ser sancionada. Você falou aí sobre a Lei Geral, né, de Proteção de Dados, a LGPD. O que essa lei atualmente coloca com relação a essa proteção do menor, né, da criança e do adolescente diante desse contexto de crimes virtuais, né, de uso de tecnologia? A princípio, é bom a gente destacar o que seria, né, essa LGPD. É uma legislação brasileira, inspirada na legislação europeia, que visa cuidar do tratamento de dados. Quando nós falamos em tratamento de dados, nós estamos falando em coleta,
uso, armazenamento, compartilhamento e até mesmo o descarte. Então essa legislação ela visa tratar os dados, proteger os dados, seja no meio físico ou no meio digital. E por que ela tem uma relação muito forte com essa legislação? Porque essa legislação ela trata especificamente do meio digital, né? São as plataformas de uso, enfim, de digitais mesmo, né? Plataformas que são para a população colocar, divulgar suas informações, compartilhar suas informações. Então, ela casa com a LGPD nesse sentido. E qual a importância dos menores, qual o tratamento, né, dos dados dos menores em relação à LGPD? É um tratamento específico, inclusive tem um artigo específico na lei, na LGPD, que é o artigo 14, e ele dispõe que os dados dos menores, sejam crianças ou adolescentes, eles serão tratados no melhor interesse para os adolescentes. Isso significa que ele sempre visa a proteção integral. Então, quando nós linkamos com essa legislação, aí nós estamos falando de abuso sexual, nós estamos falando de publicidade voltada para esses menores e também da questão do bullying, do cyberbullying, que é uma realidade hoje, infelizmente, né? Inclusive, em relação ao cyberbullying e o bullying, lembrando que em janeiro desse ano ele foi incluído no Código Penal, então já há uma previsão de crime, já é tipificado essa conduta, né? A gente fala muito, doutor, sobre essa questão, né, da proteção a essa criança e essa adolescente no mundo atual, digamos, né, sem ser no mundo virtual. Qual é a ideia, né, e a análise que você faz sobre essa lei nesse novo ambiente que a gente vive, né, nesse novo contexto mesmo de revolução tecnológica? Na verdade, a gente tem passado, sim, por uma transformação, né, a revolução digital, que nós chamamos até do direito 4.0, né? É o direito voltado para essa nova realidade digital. Então, a importância dessa legislação e a preocupação maior é fazer com que esses dados desses menores eles sejam tutelados de fato. Não à toa, a própria LGPD e a legislação, ela transfere essa responsabilidade para os pais. E isso, enfim, já era previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda, por não existir ainda esse meio digital tão difundido, né, como é hoje, o ECA não tinha essas previsões específicas. Então, essa legislação, junto com a LGPD, ela traz esse intuito de proteção e de responsabilidade dos pais acerca do que os menores, ou seja, crianças e adolescentes, estão compartilhando, divulgando na internet. Então, a responsabilidade, eu posso te dizer, é dos pais, né, ou do responsável legal, caso não seja o pai ou a mãe. Então, a legislação ela visa trazer isso, ela tem essa importância e, como você mesmo disse, ela é uma resposta a esse mundo digital que hoje está dominando, né, nossa sociedade. A gente falou aí sobre responsabilidade do pai, da mãe, do responsável. E como é que fica a empresa, por exemplo, as empresas, melhor dizendo, né, que oferecem esse tipo de serviço ou que administram ali as redes sociais, elas também podem ser responsabilizadas por algum tipo de crime? Pode sim. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata a empresa como controladora. O que seria essa empresa, essa expressão? Ela é responsável por todos os dados que estão armazenados na sua nuvem, né? Então, todo dado que vai para lá, ela tem uma responsabilidade. Então, a própria Lei Geral de Proteção de Dados já prevê penas de advertência, de multa ou mesmo de suspensão do uso desses dados. Então, existe sim uma responsabilidade e agora essa legislação veio complementar a LGPD trazendo as mesmas penas e ainda obrigando essas plataformas a terem dispositivos de denúncia de cyberbullying, denúncia de publicidade indevida para a criança e de abuso sexual. Então, já existia uma previsão de responsabilidade à luz da LGPD e agora a legislação ela complementa isso com punições específicas, né, medidas específicas, além de que hoje, a partir do projeto de lei, caso aprovado, vai ser responsabilidade também da plataforma disponibilizar mecanismo para que os pais eles possam, vamos dizer, peneirar, não é? Dizer o que os filhos podem ou não acessar através daquela plataforma digital. Então, já existe punição, existe responsabilidade e existe multa também pecuniária, que chega a 10% do faturamento da empresa. Então, é necessário que essas empresas atualizem suas políticas de privacidade para evitar essas punições. Falando sobre punição também, doutor, mas fugindo um pouquinho agora dessas empresas, mas bora pensar em uma pessoa física, por exemplo, né? Essa pessoa física que comete
crimes como bullying, né, como abuso sexual, isso dentro desse contexto da internet, qual a punição? Essa punição é a mesma para o crime que não é cometido na internet? Como é que funciona isso? Bom, esse ano, em janeiro, nós tivemos a inclusão, como eu disse, do bullying e do cyberbullying no Código Penal. Então, já existe pena de multa e pena de reclusão também para casos de bullying e cyberbullying, sendo que, se cometido na internet, é um agravante. Então, essa pena ainda ela é majorada. Em relação ao abuso sexual, a mesma coisa. Nós temos as previsões também já dispostas na legislação e hoje, com essa legislação nova, ela também reforça o que já tinha se discutido. Lembrando que a lei de bullying, a lei anti-bullying, na verdade, ela é de 2015. A única mudança que nós tivemos agora foi que ela passou a ser tipificada como crime e, como você bem disse, a partir de agora há punições, como pena de reclusão, multa, para a pessoa física que, de fato, cometer, tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Tô no Meu Direito. Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. O Tô no Meu Direito vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre a proteção de crianças e adolescentes quando o assunto é internet. Então não sai daí que eu volto já já. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos indicam um crescimento nas denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil, no ambiente virtual. Apenas no primeiro semestre de 2022, foram registradas mais de 78 mil denúncias pela ouvidoria. Em comparação a 2021, os números do primeiro semestre do ano passado indicam alta de mais de 80%. E a gente continua falando sobre como proteger crianças e adolescentes nesse ambiente virtual, digital. Eu converso agora com a advogada Angélica Alves, ela que já foi presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Doutora, qual a importância da gente ter leis que garantam aí, né, um ambiente, um espaço seguro para essas crianças e para esses adolescentes quando o assunto é esse ambiente virtual? Hoje é essencial nós termos uma legislação que abrace isso, que proteja nossas crianças, que proteja nossos adolescentes. Por quê? Com a pandemia, eu trago a pandemia porque realmente muita coisa evoluiu a nível de tecnologia com a pandemia. Nós tivemos um crescimento abrupto disso tudo. Crianças que a princípio não teriam tão próximo, tão rápido acesso a essa tecnologia, elas passaram a ter acesso a tablets, acesso ao computador, acesso a uma tecnologia de maneira geral. Então, com isso veio o quê? A necessidade da proteção. Hoje nós temos crianças com acesso a jogos, a brincadeiras, a sites de conversa, de bate-papo. E a legislação que nós temos hoje, ela é muito tímida, ela é muito pouco avançada para o avanço que nós tivemos da tecnologia. Então, a gente precisa proteger nossas crianças não apenas dos abusos sexuais, que são os mais comuns, a pedofilia virtual, que cresceu com a mesma proporção do acesso à internet, mas também o abuso financeiro, o abuso psicológico, o bullying virtual, que está aí crescendo também, que já tem legislação que veio coibindo isso, e agora vem esse projeto de lei, que é a PL 2628, que visa justamente isso, dar mecanismos de proteção à criança, para que as empresas elas sejam obrigadas a dispor de tecnologia para garantir a proteção integral à criança, a proteção psicológica, a proteção financeira, a proteção de uma maneira, de um todo. Doutora, muitas vezes eu acompanho, né, algumas mães assim, alguns pais, e o pessoal fala, não deixa o celular com a criança que ainda está pequena, não está naquela idade de ter acesso a essa tecnologia. Existe algo que a gente possa se apoiar, por exemplo, a falar, não, eu só vou entregar o meu celular ali, ou dar um celular de presente para aquela criança, para aquele adolescente em determinada idade? Existe isso? Juridicamente falando, não. Não existe uma lei hoje que diga que o pai só pode entregar um celular a uma criança com determinada idade.
Alguns psicólogos, eles trazem isso, alguns psicólogos, eles trazem a idade, uns dizem que são 6 meses, outros 2 anos, outros mais radicais, que uma criança não deve ter tela, porque dá um atraso psicológico, eles alegam que a criança com acesso à tela, ela tem um atraso psicológico significativo, mas legalmente falando, o pai, ele não tem nenhuma lei que estabeleça que ele pode ou não entregar um celular a uma criança. Quando a gente fala sobre o uso da internet, né, de celular, dos joguinhos, se fala muito na questão psicológica, como você pontuou, né, de que isso vai atrasar o desenvolvimento psicológico daquela criança, por exemplo. Mas poucos pais pensam também no perigo que existe nesse mundo virtual. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre isso. O que acontece? Dentro desses joguinhos, dentro dessas brincadeiras online, nós temos pedófilos. Isso é um fato. Por quê? O pedófilo ele não vai estar em sites adultos. Ele vai em busca de quê? De crianças. Dentro desses joguinhos nós temos o quê? Os abusos financeiros, que é o quê? Você, para comprar a espadazinha do bonequinho, você tem que comprar X. E lá está cadastrado no celular da mamãe o cartão de crédito da mamãe. E aí a criança que não sabe vai lá, clica no cartão de crédito e compra a espadinha. Então, assim, a lei, o APL veio justamente nesse sentido, de que se crie mecanismos para bloquear esse aviso, para que esse pedófilo, para que essa empresa que vende esses produtos, para que seja pessoa física, seja pessoa jurídica, que a criança esteja protegida desse abuso, para que a criança não seja exposta de uma maneira tão presente como ocorre hoje. Hoje já existem, lógico que hoje já existem mecanismos de proteção, mas a lei vem para que esses mecanismos eles sejam efetivamente implantados, inclusive com a aplicação de multa, com a aplicação de penalidades, e eu acho que ele deveria vir, inclusive, com sanções penais, criminais. Por quê? A gente tem que começar a criminalizar os danos que nossas crianças sofrem. Enquanto isso não for feito de uma maneira muito forte, de uma maneira muito presente, isso vai continuar acontecendo. Eu acho que a PL tem um avanço gigantesco na nossa legislação. Pensando no contexto atual, doutora, quais são as ferramentas que a gente tem, né, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, para evitar que essas crianças, esses adolescentes, acabem aí sofrendo algum tipo de violência, de abuso nesse mundo virtual? Inicialmente, travar o próprio celular, tanto televisão, quanto tablet, quanto smartphones, eles têm dispositivos que permitem o bloqueio da criança a acesso a determinados sites. Se por algum motivo esses bloqueios eles falharem, se você programou seu celular para isso, mas falhou, você tem um acesso judicial para requerer pleitear essa indenização junto à empresa. Olha, meu filho sofreu determinado dano em virtude de que houve uma falha na segurança que vocês me permitiam. No caso do acesso à criança a um joguinho, a compra de tais produtos. Restou configurado de que quem estava em acesso daquele celular não era o pai, não era a mãe, era uma criança, seja de 5, de 12, até um terceiro. Você pode pedir o cancelamento dessa compra e pedir o ressarcimento, o estorno desses valores que foram utilizados. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Autonoma Direito. Obrigada a você, Rose. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto tão delicioso que é direito e criança. São assuntos assim emocionantes e que a legislação veio sempre para proteger nossas crianças, para nossos adolescentes, para que eles possam estar sempre seguros, para que eles possam acessar a internet de uma maneira tranquila, sem que os pais estejam apavorados com o risco de serem atacados e sofrerem algum dano dentro de casa. O Autonoma Direito fica por aqui. Uma excelente tarde para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.